bem com vocês? Eu sou a tia Nayara e eu estou aqui para mais uma aula de português, certo? Vamos dar aí continuidade ao nosso conteúdo da apostila e hoje falaremos sobre um conteúdo super importante que é palavras com sílabas complexas, certo? E o que é que nós vamos falar sobre isso hoje? Consoante mais R. Então vamos lá, meninos, já que nós vamos falar sobre palavras com sílabas complexas, quer dizer então que nós teremos que prestar atenção na hora que nós formos fazer a separação das sílabas. Normalmente, quando nós vamos fazer a separação das sílabas de uma palavra que é mais simples, olha só o exemplo que eu trouxe. Volante. Então, normalmente, quando eu vou separar as minhas sílabas de uma palavra mais simples assim, eu tenho aqui, ó, consoante mais vogal na primeira sílaba. Então, eu já sei que essa daqui é a primeira sílaba da palavra, então eu vou separar, não é? A segunda sílaba, eu tenho uma consoante, uma vogal e uma consoante, não é? Então, é a minha segunda sílaba. E aqui no finalzinho eu tenho outra consoante e outra vogal. Então, nessa palavrinha eu tenho 3 sílabas, não é? Então, essa daqui seria uma palavra que é mais simples de estar separando as sílabas, tá bom? Então, olha só. Quando eu tenho uma palavra assim, olha só. Viram aqui? Essa daqui já é uma palavra um pouco mais complexa. Por quê? Porque eu tenho uma consoante, o R no meio e do ladinho eu tenho uma vogal. Por isso que o início da aula a tia falou, que é palavras com sílabas complexas usando o quê? Consoante mais o R. Então, olha só, eu tenho consoante, R e vogal. Viram aí? Então, essa daqui é a minha primeira sílaba da palavra. Então, eu vou dividir aqui crocante. Então, essa palavra possui 3 sílabas, lembrando que a primeira sílaba dela é um pouco mais complexa, porque eu vou ter o quê? Uma consoante, o R no meio e uma vogal aqui do ladinho, tá bom? Então, essa daqui é um exemplo dessa sílaba um pouco mais complexa devido ao R que fica ali, ó, entre a consoante e entre a vogal, tá bom? Aqui, olha só, outro exemplo só para nós fecharmos essa parte. Essa daqui é uma palavra que eu tenho a primeira sílaba aqui com uma consoante e uma vogal. Aqui eu tenho a minha segunda, tá vendo? Madeira. Segunda sílaba, terceira sílaba. Reparem aqui, ó, que quando isso daqui acontece, o meu R vai estar no meio de 2 vogais. Olha só a setinha, uma vogal, o R e outra vogal. Então, olha só, o R, nesse exemplo que a tia trouxe para vocês, ele está entre as 2 vogais, isso mesmo, tá bom? Então, se aqui, ó, a tia perguntar onde é, quais são, né, na verdade, as letras que estão do lado aí do R. Então, eu tenho 2 vogais do ladinho do R, uma de um lado e outra do outro, tá bom? Então, relembrando aqui a nossa aula de hoje, sempre se lembram quando vocês encontrarem palavras que tem o R aqui, ó, entre uma consoante e uma vogal, ela é uma única sílaba, tá bom? E quando formos separar as sílabas de uma palavra assim, precisamos deixar os 3 juntinhos, porque eles pertencem a uma única sílaba. Tá bom? Então essa foi a aula de hoje e eu quero deixar um beijo para todos vocês e dizer que eu estou com muita saudade de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.